pessoa da Trindade. Então, é todo esse tipo de coisa que a pessoa tem que ter, né, consciência, observar isso na sua fé, tá certo? João capítulo 3, versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Novamente. Então ele veio para servir. Por que ele veio para servir? Porque ele veio para nos mostrar como deve ser. Então nós como igreja servimos ao outro. Servimos ao outrem, tá? Então, por quê? Porque nós não viemos para ser servidos, mas para servirmos aos nossos pares, à igreja, ao povo, às pessoas, à sociedade, não importando aquilo que fazemos, desde que seja o propósito de Deus na nossa vida, tá? Então diz assim, João 3,18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 12, versículo 47 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Né? Então é a própria palavra, não é o Senhor Jesus. Ele não precisa mais. A própria palavra será o instrumento de aferição, será o crivo para estabelecer. Então, os julgamentos posteriores selam o que já foi definido. Então a gente está falando de morte, a gente está falando de juízo eterno, então já foi definido. O julgamento maior e principal já foi estabelecido. Por quem? Pela própria palavra. Então o próximo julgamento, que é o julgamento eterno, ou o grande julgamento, não é para aferir se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. A própria palavra, a pessoa em vida já determinou. Não tem repescagem em relação a isso. É pai bola. Pronto, já aconteceu. Nós estamos falando de ressurreição, nós estamos falando de juízo eterno. O outro julgamento, que é, vamos dizer, o necessário, o principal, o maior de todos, já foi estabelecido pela palavra. Tem o grupo daqueles que vão para o céu e tem o grupo daqueles que vão para o inferno. Pronto, já decidiu. O que nós estamos falando agora de julgamento é em relação às obras. É aquilo que as pessoas fizeram, tanto um grupo como o outro grupo. Entendeu? Porque eu sempre falo de grupo, porque fica mais fácil para a gente assimilar, para a gente absorver, para a gente guardar no nosso coração. Toda obra será julgada, haverá julgamento para os que fazem o bem e para os que fazem o mal. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 12, do versículo 13 em diante. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. De tudo, Salomão aqui está fazendo a síntese de toda a nossa relação com Deus, a nossa relação com a palavra, a nossa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. De tudo. Diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Agora versículo 14 do capítulo 12 de Eclesiastes. Porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então haverá um crivo, sim, mas por sobre as obras, seja da primeira, o pessoal da primeira ressurreição, seja o pessoal da segunda ressurreição, tá? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas,
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, ou seja, aos olhos de Deus. Tudo está descoberto. Em outras traduções fala, tudo está revelado. E outras traduções diz, tudo está exposto diante dos olhos de Deus, patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então haverá sim uma prestação de contas. Agora, não é mais se vai para o inferno ou se vai para o céu. Isso já está decidido. O primeiro julgamento, que a própria palavra de Deus já estabeleceu, um grupo e o outro grupo, tá? Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim: Tu, porém, porque julgas o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 22, versículo 11 diz assim, eu estou lendo todos os textos para que você pense comigo e ao mesmo tempo a palavra seja realmente esse instrumento, né, de capacitação, para que nós sejamos alimentados na nossa fé. Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, a única coisa que nós devemos entender é que são dois grupos completamente distintos, que serão julgados em momentos distintos também, ou seja, em tempos distintos. É aquilo que eu falei para você, em nenhum momento da palavra de Deus, em todos os tempos, o Senhor tratou aqueles que são aqueles que são dele, da mesma maneira daqueles que não são dele, ainda que estivessem no mesmo ambiente. Sendo que, no último julgamento, no juízo final, esse grupo será ferido num momento, e esse outro grupo será ferido num outro momento. Esse grupo é o grupo dos justos, esse grupo é o grupo dos injustos. Para quê? Tanto um grupo como o outro. Para que possa ser decidido se vai para o céu e para o inferno? Não. Isso já foi decidido pela palavra. Está lá em Mateus capítulo 25. Depois a gente vai passar por esse texto. Mas Jesus está falando, uns vão à minha direita e outros vão à minha esquerda. Já está decidido. Esse juízo é exatamente sobre as obras, onde todos nós seremos aferidos. Esse grupo é para galardão, é para recompensa. Esse grupo é para sentença eterna, é para o julgamento eterno, é para o juízo eterno. Eu chamo, é para a morte eterna. Por que morte? Porque será um ambiente sem a presença da Trindade. A Trindade se proporá a não estar nesse ambiente. Esse é o inferno. Esse é o lago de fogo. Esse é o lago de enxofre. Onde Jesus, e a gente leu ontem, onde Jesus diz que os vermes estarão, né, atormentando essas pessoas para sempre.
O tempo determinado é depois da morte, mais especificamente na ressurreição. Já falei a respeito. Hebreus 9, 26 em diante diz assim: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Agora presta atenção no versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Ou seja, guardam para a salvação, né, vindo depois disso o juízo. Então está tudo aqui escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 26 e diante. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola, e aqui eu vou parar por hoje, eu vou parar nesse texto, Mateus capítulo 12, como a gente já passou por Mateus, e a gente já discutiu e conversou, né, exaustivamente sobre cada capítulo e tudo mais, isso aqui fica fácil. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, ou seja, no juízo final, tá? Dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, o julgamento é por obras, é por atitudes, né? Resultados de um pensamento, mas também resultados de palavras. Palavra frívola significa uma palavra sem compromisso. Palavra frívola significa uma palavra lançada assim ao vento, né? O árabe tem o ditado, né? Palavras lançadas ao vento. Então, palavra frívola são palavras lançadas ao vento. Mas isso não significa que essas palavras não terão consequência lá no juízo. Palavra frívola, né, no dicionário diz assim: que não tem importância, que é inútil, que é superficial, que são, entre aspas, opiniões frívolas, que se preocupa com as coisas sem importância, que se comporta de maneira incoerente, inconstante, volúvel. Ou seja, é a palavra do cotidiano, é a palavra do dia a dia. Não é apenas palavra de baixo calão, isso também é. Não é apenas palavras não são apenas palavras que ofendem tudo, isso também é. Mas são palavras que são lançadas ao vento. Palavras que para mim não têm importância, mas isso não significa que não terá importância para o outro. Não significa que essas palavras não machucarão o outro. Não significa que essas palavras não serão importantes no mundo espiritual. Então eu sempre falo para você que existe um livro, que é um livro já, né, clássico, sobre esse assunto, que é um livro de Dom Gosset, tem até de domínio público hoje, que é um livro de Dom Gosset, Há Poder em Suas Palavras. Claro que é um conto, é um comentário de uma pessoa que fala sobre isso, mas é muito importante ler, e é muito importante que você receite para as pessoas lerem, vez por outra, o que significa há poder em suas palavras. Por quê? Porque a palavra, no sentido espiritual, ela é sinônimo de Jesus Cristo. Se você... Eu não anotei esse texto, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Não sei se está aqui assim. Na carta joanina, eu não sei se eu vou achar agora. Na carta joanina, 1 João capítulo 5, versículo 6, diz assim: este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque
o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E a doutora Valnice Milhomes, hoje apóstola Valnice Milhomes, ela fala, e ela tem um livro que fala a respeito disso, né? O que significa uma pessoa da Trindade se deixar ser sinônimo de um conceito. Deus se deixa ser sinônimo de amor. Deus é amor e, por conseguinte, o amor é Deus. O Espírito Santo se deixa ser sinônimo, né, de um conceito. O conceito do consolo. Eis que te enviarei um outro consolador para que não estejais órfãos. Jesus se dá como segunda pessoa da Trindade, né, o ser sinônimo de palavra. Então a palavra, ela tem uma consistência no mundo espiritual tão profunda e tão grande que nós seremos julgados por aferição do Senhor no dia do juízo final pelas palavras, não é apenas pelas obras. Daí eu ensinar a você sempre, ensinar todas as pessoas que andam comigo, de que eu preciso pensar muito antes de falar qualquer coisa, né? E se eu não puder falar bem de alguém, eu prefiro não falar. Mesmo que esse alguém, em algum momento, tenha me causado algum tipo de mal. Seja quem for. Seja qual a importância que tenha na minha vida. Exatamente porque eu me utilizo da palavra até como o meu ministério. Então, se eu me utilizo da palavra como meu ministério, eu não tenho esse direito, eu não tenho essa prerrogativa de falar mal de alguém, seja lá quem for. O que eu posso fazer é aferir algumas atitudes pela palavra de Deus. Isso a palavra me dá condição de fazer, mas isso com muita responsabilidade. Porque, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer é aferir as minhas atitudes. Porque, em primeiro lugar, eu darei conta das minhas atitudes. Em segundo lugar, eu preciso aferir as minhas palavras. Porque eu darei conta das minhas palavras. Sejam elas quais forem, em que momento for. Seja um momento, né, como as pessoas dizem, ai, puxa vida, não leve em conta, me desculpe, porque eu falei num momento. Não existe momento no mundo espiritual. Pelo contrário, o mundo espiritual se aproveita dos momentos. Ah, mas olha, eu estava numa situação de pressão. Não existe isso. Então, já que nós estamos vivos, já que nós estamos aprendendo sobre o juízo final, quais serão as consequências e os resultados das minhas atitudes, daquilo que eu faço, e eu darei conta não apenas das obras, mas também das palavras, então é bom que a gente faça um julgamento próprio, porque aí, como diz a palavra, se nós nos julgarmos a nós mesmos, de ninguém nós seremos julgados. Claro, nem pela palavra e nem muito menos pela própria Trindade. Eu estou me julgando, então eu já vou me derramar diante do Senhor, já vou pedir perdão, já vou buscar o caminho de arrependimento, o caminho de reconciliação e bola para frente. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela se contextualiza a cada dia. E nós estamos falando de escatologia, mas isso não significa que ela não esteja falando conosco hoje. E muitos de nós sofremos exatamente por causa das tais palavras. Ou porque fomos, né, atingidos por essas palavras por alguém, ou porque nós atingimos pessoas por causa da nossa palavra. Mas a Bíblia diz aqui, eu vou repetir para terminar. Mateus capítulo 12, versículo
37, Jesus falando: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Versículo 36 do capítulo 12 de Mateus. Texto importantíssimo para isso. Digo-vos que toda palavra frívola, eu acho que a palavra sem importância, então ela é frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Está escrito. É rudimento da palavra. É a doutrina básica de Jesus Cristo. São os princípios básicos da nossa fé, a palavra. E uma primeira coisa que se constata, qual o nível, qual o termômetro da conversão de uma pessoa, é exatamente sobre as palavras. Não é sobre obras, não. É sobre a palavra. E a gente que nós que estamos aqui, que somos não apenas ouvintes, mas somos cumpridores da palavra, que temos o nosso sacerdócio, que temos a nossa Constituição, nós sabemos disso. Tem um monte de gente falando que é convertida, que é isso e aquilo, mas você fica 1 hora, 2 horas com a pessoa e tudo isso cai por terra. Não porque você está julgando, fazendo aferição, não, pela própria pessoa. É a palavra que está condenando. Não é você, não é ninguém. É o próprio jeito da pessoa ser. Todo dia isso acontece. E até você coloca isso diante do altar do Senhor, sob júdice. Qual é o nível de conversão? Será que essa pessoa está convertida de fato? Bom, então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, porque é exatamente o que o Isaías fala. Isaías é de uma sabedoria sem precedente a respeito disso. Sou um homem de impuros lábios. Ele reconheceu e encontrou o caminho do arrependimento. E a Bíblia diz o quê? Que um anjo veio com uma brasa ainda acesa, fumegante, tocar-lhe na boca, porque era o tendão de Aquiles, era a fragilidade de Isaías, o falar de maneira tempestiva, ou falar de maneira terrível. E ele foi tocado, ele reconheceu. É tempo de fazermos exatamente igual Isaías. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, tua vida, tua casa, tua família, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia enquanto não cumprir aquilo para o qual ela foi lançada e determinada pelo nosso Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos.